Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 8 ao versículo 15. Saíram logo do sepulcro com medo e grande gáudio, e foram correndo dar a nova aos discípulos. E eis que Jesus lhes saiu ao encontro e lhes disse: Eu vos saúdo. Elas aproximaram-se, abraçaram seus pés e prostraram-se diante dele. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, avisai meus irmãos, para que vão a Galiléia e lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei, os seus discípulos vieram de noite, enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isto ao ouvido do governador, nós o aplacaremos e estaremos seguros. Eles, recebido o dinheiro, fizeram como lhe tinha sido ensinado. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, é uma realidade que nós temos no nosso dia a dia, aonde que o dinheiro compra muitas coisas, compra muitas almas, né? Junto com um mover errado, junto com um discernimento errado, diante do momento de aflição, diante do momento de medo, de turbulências, né? Jesus, a ressurreição, os seus discípulos, os seus apóstolos estavam ali na evidência do momento da ressurreição, eles estavam vivenciando isso. É como se estavam no meio daquela turbulência, mas o nosso Senhor não deixa em dúvidas os seus, né? E ali, diante da igreja de Cristo, ele se coloca, o próprio Deus, diante, ele vem ao nosso encontro, ele nos ensina, por isso que ele deixa a igreja, nos deixa o discernimento, nos deixa o direcionamento. Neste momento aqui, os discípulos, os apóstolos, foram direcionados por Jesus. Falaram para onde que eles queriam, falou onde que era para eles estarem, reunidos, juntos, num só corpo, num só coração, num só momento, num discernimento, que eles receberiam o Espírito Santo para ser orientado. Vamos lá, vamos colocar o dia de hoje. Nosso Papa Francisco, rezemos pela alma dele, hoje veio a falecer. E neste momento, como que a igreja age, né? E hoje, no momento que nós estávamos ali com os irmãos do Exército São Miguel, o irmão que é padre, né, o sacerdote, fez uma oração pedindo que o Espírito Santo, que o mover do Espírito Santo na igreja, direcione a igreja agora, porque a cabeça visível, que é o Papa, né, o sucessor de Pedro, estava neste momento, né, ele vai ser substituído por alguém, e neste mover, o Espírito Santo que coordena, como sempre coordenou, a igreja não fica desamparada, o mover do Espírito Santo fica orientando e conduz a essa cabeça visível, né, que faz na persona de Cristo aqui, que é o Papa, que é sucessor de Pedro, para coordenar a igreja, para que todos andem num só coração, num só espírito. E esse mover, irmãos, é o mover que vivemos até hoje, é o mover que Jesus colocou ali, é o mover que Jesus direciona, e aonde que nós vivenciamos isso, essa graça. Mais uma questão me chamou a atenção. Diz ali, crer ou não crer, até a nossa pergunta do Lecto Divino hoje é, crer ou não crer? Na dúvida, a quem eu recorro para ter um encontro com a verdade? Na dúvida do teu coração, naquela hora da turbulência, naquela hora que você está ali com um momento difícil da sua vida, você recorre a quem? Eu vou e recorro à igreja de Cristo, à igreja da descendência dos discípulos, dos apóstolos. Como eu vi esses dias no ensinamento também, que todo sacerdote, ou todo bispo, quando ele é colocado a mão sobre ele é sucessor de algum apóstolo lá atrás. A fonte, a raiz é Jesus Cristo, lá em cima. Então, se você vai vendo, foi passando de geração para geração até hoje. Não é, surgiu a minha igreja hoje, eu vou lá e monto a igreja. A igreja é baseada na palavra, e a palavra ali é Deus falando comigo,
Mas, irmão, a palavra fala conosco, é viva, mas nós estamos falando aqui da igreja de Cristo. Por que Cristo deixa a igreja? Para que, na dúvida, você não tenha dúvida. A quem seguir, aonde que está a raiz, onde que está a fonte. Tem uma parábola que Jesus fala que está grudado ao tronco, que ele é o tronco. É a igreja de Cristo, é o tronco. A igreja católica apostólica romana é o tronco de Cristo. Se você for ver, como que eu descobri isso? Que eu, na minha pequenez também, né, quando desperta no coração a vontade de você estudar a palavra, eu comecei a estudar e um dia um irmão protestante questionou, não, nós seguimos a palavra e não sei o que. Eu falei, vocês, eu falei assim, eu com pouco entendimento, fiquei com aquilo no meu coração, eu falei, mas e se é a palavra? Tem várias bíblias, né? Qual que é a bíblia certa? Resumindo, irmão, eu fui pesquisando, estudando, cheguei à palavra que é a verdade que eu sabia no íntimo do meu coração, mas eu só confirmei, né, que a verdade era que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, onde foi escrito os Evangelhos, pelos apóstolos, não é fulano, ciclano, é a Igreja Apostólica. Não é isso para a gente vangloriar, é simplesmente para nos dizer, nós estamos unidos à videira, a essa tronco, essa árvore, que é a raiz, que é o centro, ele é o único intermediador, que é Jesus. E nós estamos neste caminho. Por isso, queridos irmãos, temos a tradição, temos a palavra de Deus e temos os magistérios. Porque a tradição, a palavra, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que vem trazer para nós a nova aliança, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Quando você for ler a Bíblia, você lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Então tudo que aconteceu, Jesus ensinou como que você deveria viver concretamente a palavra de Deus, viver o amor, viver a unidade. Ele trouxe para nós um direcionamento, ele não veio tirar uma vírgula, mas ele veio trazer a plenitude. Então todos esses ensinamentos vai cair junto na tradição, vai cair junto na palavra. A palavra na época de Jesus, do anúncio, ele não falou escreve uma Bíblia. Ele falou anunciai o Evangelho. Não tinha Bíblia na época. A Bíblia foi escrita há poucos séculos, né? Quer dizer então que todos esses que viveram do ano de 1470 de Lutero, 1500 e pouco, que diz que a nova reforma, né, que veio reformar a igreja, quer dizer que Cristo, né, fez uma igreja imperfeita, né? E aí veio reformar o quê? Reformar, a partir de agora nós vamos mudar porque a igreja se corrompeu. Nunca se corrompeu a igreja. Pode ter se corrompido Papa, fulano, ciclano, mas foi retomado, foi substituído, como é substituído após a morte também. É substituído como Judas, um dos apóstolos, né, que depois foi substituído. Irmão, a igreja é una, é santa. A igreja, os ensinamentos da igreja jamais vão se acabar. É só você seguir ali firme. Aonde você estiver numa igreja católica, você está ligado a essa videira verdadeira, a este tronco verdadeiro, que o Jesus Cristo é o único intermediador. Ali nós temos os santos, nós temos os sacerdotes, nós temos a Eucaristia, nós temos o que Jesus pediu, a doutrina cristã. Estamos aí, na crer ou não crer, na ressurreição. Crer. Jesus disse bem claro, ele aparece aos apóstolos, ele nos dá a verdade. Na dúvida, que esses homens quiseram colocar no coração de muitos e muitos acreditaram. Quantos têm tentado mentir para você que a igreja de Cristo, a igreja católica, é uma igreja da idolatria, que eles trocam, falam que nós adoramos imagens, né? Somos idólatras, mas a idolatria simboliza o quê? Ter outro Deus no lugar de Deus. Nós não temos, é um único Deus. Nosso único intermediador é Jesus. Agora nós temos o intercessor, nós temos a mãe de Jesus, cada um naquilo que Deus designou. E nós fazemos parte desse grupo dos santos, porque sede santo como eu sou santo. Buscar a santidade, ser santo, é unir-se a Jesus. Então, querido irmão, não tenha dúvida. A quem eu recorro para ter um encontro com a verdade? Coloca a mão no teu coração. Talvez você já recorreu a outras denominações, vamos colocar aqui, Espiritismo, Umbanda, tantos lugares que está aí no mundo, cada um com seu discernimento, cada um com seu entendimento. Mas você foi a esses lugares, talvez, irmão, irmã, por uma má informação, desfazendo do teu entendimento diante de um Deus vivo que está dentro da igreja de Cristo. Por isso que quando você visita outro lugar, você está pecando contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu duvido da minha fé.
eu vacilo na minha fé, aonde que eu estou vivendo ali a imperfeição diante de acreditar no único Deus. Porque, irmãos, nós precisamos crer e acreditar. Se você foi nesses lugares e vacilou tua fé, está errado, irmão. Se vacilou tua fé, questionou a Igreja Católica, você abandonou por causa que você acreditou nisso, é o teu momento de falar assim: Senhor, eu quero retornar. Eu quero conhecer verdadeiramente o que tem apresentado a sua doutrina, os seus ensinamentos. E a partir deste momento, eu só vou falar algo depois que eu estudar e aprofundar verdadeiramente na minha dúvida. Querido irmão, não se deixe ser levado pela dúvida, pela aquela pessoa que te fez algo de ruim dentro da igreja, por aquela pessoa que te falou mal de você dentro da igreja, por aquela historinha errada que você escutou dentro da igreja. Porque se você saiu da igreja por causa do irmão, você nunca entrou na igreja de Cristo por causa de Cristo. É uma frase que eu sempre repito. Trabalhando, vivenciando, rezando, fazendo penitência, orando, clamando, mas junto com Cristo, na igreja de Cristo. Sabe, irmãos, é assim que nós temos que viver a nossa fé. Porque a casa de Deus é a hospedaria que Jesus conta naquela parábola, que é para curar, para restaurar aquele irmão, para dar a vida nova, para levantar, passar o óleo, o azeite nesse irmão, restaurar ele, dar uma vida nova em Cristo Jesus. E é ali na casa do Pai que nós estamos vivenciando isso, cada Santa Missa, cada confissão, cada momento, cada pastoral, cada vida, cada acolhimento, querido irmão. E acredite nisso, o Senhor hoje está dando um discernimento para muitas pessoas diante da onde eu devo ir. No momento que eu começava, irmãos, a vivenciar isso, eu me lembrava quando eu fiquei com dúvidas no meu coração, que eu balanguei na minha fé, por falta de conhecimento, por falta de entender a fé católica apostólica romana. Um único Espírito, outro mover que Deus mostrou. Há várias denominações, há várias igrejas, mas é uma única igreja que Cristo fala. Uma, não é várias igrejas, uma. E essa uma é que ele montou, que ele vivenciou, que ele presenciou, que ele formou, que ele direcionou para que essa igreja seja igreja que não negue a verdade que vem de Deus. Para que vivamos essa fé, irmão, acredite, se delicie da palavra, se delicie da tradição, se delicie do magistério com ensinamentos junto com Cristo. Para que haja sempre no nosso coração a verdade. Não deixe que a dúvida tome conta do teu coração. É melhor você entrar no reino de Deus com uma perna só do que ter as duas e ir para o inferno. Esse é o discernimento que Deus dá para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.